sua oração que tem em casa, quando diz que tem, não passa de 5 minutos, 10 minutos. Isso não é vida de oração, isso não é vida de cristão. Cristão significa parecido com quem? Você já aprendeu isso, sim ou não? Cristão significa parecido com Cristo. Não tem nada a ver com crente. Eu até brinco, né? Às vezes eu chamo, ô crente. A gente sabe o que a gente está falando. Mas deixa eu explicar uma coisa. O Tiago fala, o crente é aquele que crê em alguma coisa. Então, não é isso bem que a gente quer se tornar. Até Satanás, o apóstolo Tiago, ele pega pesado. Ele tem uma linguagem dura. Se você ler Tiago, ele fala, você crê em Deus? Muito bom, mas até Satanás crê. Até os demônios crêem. Então nós não queremos estar no mesmo nível, está entendendo? Sim ou não? O fato de crer em Deus não faz a gente estar nem um passo acima ou além do próprio diabo, porque ele também crê. O ser cristão é ser parecido com Cristo. Então pega a Bíblia e analisa a vida de Cristo. Vamos começar pela vida de oração de Cristo. Veja a vida de oração de Jesus. Você vai ver, compara com a sua vida de oração, você vai ver se você está sendo cristão, parecido com Cristo. A sua vida de oração é parecida com a vida de Cristo? A vida de oração que Jesus tinha quanto homem, porque mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, ele se manteve na sua condição de homem, que precisava orar todo dia, precisava buscar o Pai, às vezes passava noites orando. Veja, o próprio Jesus estava sempre na sinagoga, se você ler aos 12 anos, desde pequeno, mocinho, quando Jesus se teve já aquele entendimento, ele foi encontrado pelos pais, depois de 3 dias que os pais acharam que tinha até perdido ele, né? José e Maria já estavam indo embora, se deram conta que Jesus não estava indo também, esqueceram o menino. Quando vai esquecer o menino, cadê ele? Volta lá e procura 3 dias procurando, depois acharam ele aonde? Quem lembra? Na igreja. Pois é. Irmão, de vez em quando a gente fica procurando e fala assim, vamos procurar na igreja para ver se a gente acha. Cadê? Será que acha na igreja? Acha lá no rancho, acha lá na fazenda, acha no trabalho. Pode, tem gente que se for no trabalho você acha. Trabalha mais que tudo. Acha em casa, tem uns que se for lá uma hora dessa você vai achar debaixo dos cobertores. Mas se nós somos cristãos, nós temos que ser parecidos com Cristo. Irmão, essa é a ideia, é manter, é cultivar a nossa vida espiritual. Diga graças a Deus. Se Jesus foi achado e era achado no templo, eu tenho que ser achado também aonde? Na casa de Deus. Domingo de manhã, cadê o fulano? Pode ir na igreja que você encontra ele lá. Diga glória a Deus. Domingo, não, domingo é dia de estar na casa de Deus. Quarta-feira à noite, sexta-feira, de manhã ou à tarde, tem aquele horário, sabe que as pessoas já sabem. Nem vai lá porque essa hora ela está na igreja, não é assim? Nem vai lá porque esse horário ele está na igreja, nem vai, não é assim? A nossa família, os nossos parentes, até os amigos já começam até a perceber. Não vai lá não, que essa hora está na igreja. Meu irmão, é assim. Nós temos que ter uma vida parecida com quem? Com Cristo, se nós quisermos vencer e ter o que Ele teve. Diga graças a Deus. Mas não estou jogando conversa fora aqui, não é conversa fiada não. Eu quero entrar na palavra, você vai ver que tem tudo a ver. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia já em 1 Reis, capítulo 19, versículo 1. Hoje eu quero falar sobre vencer a sombra da morte. O título da mensagem de hoje é Vencendo a sombra da morte. 1 Reis, capítulo 19, versículo 1. Isso. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, verso 1. Nós temos falado aqui sobre, esse mês todo, sobre a primazia, né? O que é a primazia? É aquele que é mais importante, ou aquilo que ocupa o lugar mais importante, o lugar principal, que está em primeiro lugar. Amém? Tem aí o significado de primazia? Não, deixa, pode deixar, deixa. Então nós precisamos... Está gravando? Tá. Então nós precisamos nos recordar disso. E hoje eu vou continuar nesse assunto. Por quê, irmão? Você sabe que a única maneira de você vencer o comodismo
é você colocando a vontade de Deus antes da sua? Ou, em outras palavras, é colocando a vontade de Deus em primeiro lugar? Mas isso não é tão simples, igual a gente fala, não. A coisa é um pouco mais séria, eu vou te mostrar hoje. Vamos lá, 1 Reis, capítulo 19, verso 1. Quem achou, diga amém. Diz assim, ó. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada, os profetas de Baal, né? 2. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim façam os deuses de outro tanto, se de certa manhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. 3. O que vendo eles se levantou e para escapar com vida se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Versículo 4, cheguei onde nós queríamos aqui, toda a sua atenção agora. E ele foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo do quê? De um zimbro, uma árvore, né? E pediu em seu ânimo o quê? A morte. E disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Vamos parar aqui. Então, já ouvi alguém dizer que essa foi a única oração de Elias que Deus não ouviu, porque o homem orava e Deus ouvia, não é? Orava, Deus mandava fogo do céu, mandava parar de chover, parava de chover, mandava chover, chovia. Era tremendo o ministério de Elias. Mas ele chegou a um ponto de fazer uma oração dessa. Esse tipo de oração Deus não ouve. Eu falo que é quando a gente está meio bobo, sabe? A gente está meio atrapalhado da cabeça. Ai, Deus, quero morrer, né? Quem já fez esse tipo de oração aqui? Ai, não aguento mais, Senhor me leva. Ainda bem que Deus nem escutou. Deus não escuta. Mas o que eu quero mostrar para você hoje? Toda pessoa, meu irmão, que para debaixo de um zimbro, não estou condenando a árvore, o zimbro não, né? Um tipo de árvore. Toda pessoa que procura uma sombra, é isso que eu quero que você entenda, ela vai chegar nesse ponto aqui. Qual ponto, pastor? Ao ponto de não encontrar mais motivo para viver. Cuidado com essa sombra, que eu vou chamar aqui hoje de sombra da morte, que é o lugar de descanso, que é o lugar de comodismo. Isso aqui, Deus me deu essa palavra, acho que vai fazer mais de mês essa palavra, e eu não consegui pregá-la antes. E hoje eu pedindo a Deus essa madrugada uma palavra, e Deus me fez encontrar essa mensagem que eu tinha preparado já várias semanas, acho que vai dar mais de mês, e veio a calhar perfeitamente com um livro que eu até comentei que eu estou lendo por esses dias, que teve até um irmão que encomendou, e eu falei para ele: você não vai se arrepender. Chama-se Volte para a Corrida. Alguém já leu esse livro aqui? Volte para a Corrida? Eu recomendo a você. E fala de um pastor, ele mesmo contando sua história, o seu testemunho, o pastor Merlin. Ele foi um pastor americano e ele pregou durante muitos anos. Eu não me lembro a quantidade de tempo que durou o ministério dele lá. Foram muitos anos. Além de pastor, ele era do exército, alcançou uma patente alta lá. E ele chegou numa estabilidade muito grande financeira, lá no exército, onde ele, além de ser pastor, ele trabalhava, era o tal do capelão, né? É uma das funções que tem lá no exército. Foi para não sei quantas guerras, ganhou não sei quantas almas, e chegou um tempo da vida dele que esse homem disse: eu estou cansado, está na hora de descansar, está na hora de parar. E ele conta que ele pregava 7 dias na semana e tal, era aquela correria sempre, e um dia ele falou assim: eu vou tirar um dia para mim. Até Deus descansou, né? 6 dias trabalhou, no 7º dia descansou, não tem nada de errado. Aí ele tirou um dia para descansar. Até aí tudo bem, maravilhoso. Mas aquilo fez tão bem que ele falou assim: se foi bom um dia, 2 é melhor ainda. Aí tirou 2 dias para poder descansar. Agora já descansava 2 dias e pregava só 5 dias da semana. Depois ele falou assim: se 2 dias está bom, imagina 3, como é que vai ser? Eu vou poder até viajar. Aí começou a tirar 3 dias. E aí, para resumir, para a gente não prolongar aqui, ele se deu por conta, ele estava descansando 6 dias e pregando um só. Ah, tem outros pastores lá para continuar. Eu já estou velho, já preguei tanto, já fiz tanto. Aí ele comprou uma poltrona daquelas bem gostosas assim, que faz massagem, sabe?
deitou na frente da televisão, vivia só de roupão agora, e ele estava tão bem, tão estabilizado, que ele disse que conseguiu comprar um avião, olha que coisa, que era um sonho que ele tinha, agora ele só viajava, para lá e para cá, e tudo. E um dia ele está lá, na poltrona dele, com o roupão dele lá, assistindo a televisão, que era o que ele mais gostava de fazer, ele fala que foi difícil dele se libertar disso, o costume, né, o vício que ele tinha nos programas de televisão. E o Espírito Santo, Deus vem e fala para ele assim: ô Merle, o que você está fazendo? Ele fala: Senhor, estou descansando, estou assistindo aqui a minha TV. E aí Deus diz para ele: você é um crente morno. Ele falou: olha, não foi ninguém que me falou isso. Se fosse alguém, uma pessoa, até um outro pastor, pela posição que eu já ocupava, pelo tempo que eu já tinha com Deus, eu admito, eu não teria aceitado. Mas foi o próprio Deus que falou para mim: você é um crente morno. E aquilo ficou dentro dele. E por mais que ele corresse daquilo, ele disse que já não conseguia mais correr. Ele teve que pegar a Bíblia e começar a ver o que era um crente morno. E aí o Espírito Santo começou a cobrar dele. Para resumir a história, se você tiver interesse, procure esse livro, muito bom. Ele disse que ele teve que reaprender tudo de novo. Ele começou a orar de novo, como Jesus orava. Ele começou a ler a Bíblia de novo, começou a estudar a Bíblia de novo. A leitura bíblica dele, ele disse que não passava de uma obrigação. Ele lia na poltrona lá, quase para dormir. Quando ele acordava, ele já nem lembrava que ele tinha lido. E assim está muita gente. O que eu quero dizer para você? No final, para resumir, ele conta que o último tempo de ministério dele deu mais fruto, foi maior do que o primeiro tempo, quando ele era jovem. E ele, sendo velho, o ministério dele foi muito mais frutífero depois que ele voltou para a corrida, né? Que ele conta no livro, depois que ele voltou para a corrida, do que no início. E o que eu quero dizer para você, irmão? Talvez você encontrou uma sombra dessa aí, espiritualmente falando. E você está assim. Você já não ora mais como você orava. Você já não busca mais a Deus como você buscava. Você já não exerce o chamado que Deus lhe deu como antes. Você já não faz a missão que Deus te mandou fazer, porque hoje você se sente cansado, hoje você diz que você está velho, hoje você diz que você tem outras prioridades. Mas espera aí, será que o chamado mudou? Será que o Deus que chamou mudou? O que está acontecendo? Deus tinha operado através de Elias de uma maneira tremenda. Ele orou sozinho contra 450 profetas de Baal e mais 400 da outra deusa lá. Ele sozinho enfrentou um exército praticamente de homens e venceu. Quando ele orou, a oração dele, se eu não me engano, uma vez eu orei, acho que deu 17 segundos. Se você pegar a oração de Elias lá na Bíblia e contando, vai lendo ela e vai contando, dá mais ou menos isso. Enquanto os profetas de Baal ficaram o dia inteiro, de manhã até a tarde, se flagelando lá e não receberam resposta nenhuma. Esse homem, com uma oração de 17 segundos, fez fogo descer do céu. E agora olha a situação dele. Tudo por quê? Tudo porque ele encontrou uma sombra. Ele encontrou lugar para deitar. Ele encontrou um lugar para se acomodar. Quem está entendendo, diga amém. Irmãos, entenda, a gente vai passar por um momento difícil. Nós vamos passar por um momento de angústia, de medo, às vezes até de pânico, até de desespero. Mas quando eu digo que nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar, entenda bem o que eu vou te falar agora. Ouça bem. Quando verdadeiramente a vontade de Deus está acima de tudo, ela está até acima do seu momento difícil. Pastor, o senhor tem momentos difíceis? Tenho, já tive muitos. Mas a vontade de Deus estava acima disso, eu não podia parar por causa disso. Quem está entendendo, diga amém. Quando você tem em Deus, a vontade de Deus acima de tudo, nem chorando você pode parar. Quem estava domingo passado, levanta a sua mão. Eu falei sobre o Salmo 126, acho que foi no culto da tarde. A Bíblia diz: aquele que leva a preciosa semente andando e... está chorando? Pode chorar, mas não para de andar. Quando a vontade de Deus está acima da minha, eu vou ter que negar até o meu choro. Eu posso até chorar, mas tem que ser andando. Isso não pode fazer eu parar. Está entendendo o que eu estou dizendo, sim ou não?
Quando Deus verdadeiramente está em primeiro lugar na minha vida, meu irmão, eu posso passar por um momento de angústia, como Jesus passou. Mas Jesus passou um momento de angústia fazendo o quê? Orando. É isso que nós precisamos entender. Porque tudo que a nossa carne quer, quando está passando um momento de angústia, de tristeza, um momento de desânimo, de desespero, tudo que a nossa carne quer, igreja, é encontrar uma sombra para deitar embaixo. É tudo que a gente quer. A gente quer o quê? Parar. Olha aqui, pastor, presta atenção. E tudo a sua carne vai considerar como um motivo para parar. Se você brigou com seu marido, o que sua carne vai dizer? Para. Aí, tá vendo? Não adianta nada, para. Isso aí era bom, você nem ir na igreja hoje, como que você está? É assim ou não é? Se você tem um problema no seu serviço, e naquele dia você foi trabalhar e lá teve uma confusão, teve um problema, o dia de você estar na igreja, você vir ao culto, o que a sua carne vai falar? Ah, hoje o dia foi terrível. Não vai não. Hoje era um dia bom para você ficar onde? Em casa. Brigou com o patrão, todo mundo te encheu as paciências lá, fica em casa. Se morreu alguém da sua família, se alguém partiu e você está triste por causa disso, qual vai ser a palavra, né, que você vai ouvir da sua carne? Fica em casa, desiste, larga tudo. Hoje você está de luto. Está entendendo o que eu quero dizer? Sim ou não? Sempre a sua carne vai ter tudo como motivo para você o quê? Parar, estacionar. Você está cansado? Para. Você está triste? Para. Tudo que ela vai dizer. Você está desesperado? Você está tão desesperado que você não tem nem cabeça para ir na igreja. Olha o tanto de conta que você tem para pagar. Você vai na igreja fazer o quê lá? Você tinha que estar preocupado, trabalhando para você pagar essas contas aí. Não vai não, para. Tudo é para. A carne quer que você estacione. Você encontra uma sombra, que é o que eu chamo hoje de sombra da morte. Volta lá no versículo 4. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo o quê? A morte. Olha o que ele disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, porque não sou melhor do que os meus. Chega, Senhor, não aguento mais. Meu irmão, vai chegar uma hora, e bom é, que Deus tire todas as sombras do nosso caminho. Todo e qualquer lugar que possa servir como uma opção para você parar, Deus vai tirar. Porque Ele sabe que se no momento de angústia você encontrar uma sombra, você para. Sabe que eu estou falando isso para você por experiência própria. Deus sabe que muitas vezes na minha vida, no meu ministério, se eu tivesse uma sombra, eu tinha parado. Até já falei a respeito da minha faculdade, que foi uma coisa que eu lutei e não consegui terminar de jeito nenhum, irmão. E eu perguntava para Deus, falava: Senhor, isso não pode ser na minha vida uma torre de Babel. Era essa palavra que eu tinha comigo. Começou e não terminou. Ah não, Senhor, o que eu vou falar amanhã para minha filha? Meu Deus, o que vai ser quando eu falar para ela? Você tem que estudar. E Deus falou assim: agora não. E um dia eu entendi. Um dia eu fiquei tão angustiado que se eu tivesse um plano B, eu tinha largado o plano A. Você entendeu o que eu falei agora? Sim ou não? Eu tinha largado. Tinha abandonado. Então tem vezes, há momentos que Deus tira todas as sombras do nosso caminho para a gente não parar. Porque se não tiver sombra, você não tem onde parar. E Deus tirou. E eu não sei por que eu estou falando isso para você, mas é pelo Espírito Santo. Às vezes você está se vendo uma situação que você não tem sombra, mas isso é bom. Porque se você não tem sombra, você não pode parar. E essa sombra que eu estou falando aqui é a sombra do que mesmo? Da morte espiritual. É aquele comodismo que onde o diabo quer que você fique, onde a sua vontade é maior que a vontade de Deus. Deus disse: você precisa orar mais, é verdade. O Espírito está pronto. Lembra que Jesus falou para os discípulos? O Espírito está pronto, mas a carne é o quê? É muita gente assim. Existe uma diferença entre o Espírito pronto e o Espírito forte. Qual que é a diferença, pastor? Vou mostrar para você. O espírito pronto é aquela pessoa que fala assim: nossa, eu preciso orar, mas eu estou cansado. O espírito está pronto, porque a pessoa entende que precisa daquilo, mas a carne é fraca. Eu tenho que ler a Bíblia, eu preciso pegar a Bíblia esse ano para mim ler. Mas eu estou tão ruim de leitura, eu estou tão cansado.
Hoje eu tenho que ir na igreja, eu preciso voltar para a igreja. Mas domingo, hoje eu vou viajar, eu tenho outro compromisso, mas domingo que vem eu vou. O espírito está pronto, mas a carne a pessoa sabe o que tem que fazer, o espírito dela reconhece, é um espírito pronto. Não é aquele que nem conhece ou nem tem noção do que precisa. Você sabe que você precisa, o teu espírito está pronto, mas a tua carne é fraca. O espírito forte é aquele que diz, eu preciso orar, e eu vou orar. Essa madrugada eu vou levantar. Eu preciso jejuar, então vou começar a jejuar hoje. Agora. Espírito forte. E como se tem um espírito forte? Fortalecendo o espírito. Como se fortalece o espírito? Oração, palavra, jejum. Essas três coisinhas. Oração, palavra e jejum. Conforme você começa a orar, você vai começando a gostar da oração. No começo é muito difícil. Mas quando a gente começa a ter realmente uma comunhão com Deus, a gente começa a ter fascínio por aquele momento de oração, sabe? É tão bom, é tão gostoso que aí você não vai se contentar com 15 minutos, com meia hora. Daqui a pouco passou uma hora, você nem viu. Diga glória a Deus. Tem que ser assim. Não pode continuar sendo aquele, ai, meu Deus, tem que orar. Olha lá no relógio, parece que foi uma eternidade, passou 10 minutos. Está entendendo o que eu quero dizer? Sim ou não? Tem gente que num culto como esse, uma palavra como essa, assim, uma palavra que eu estou te dando hoje, que é uma palavra que eu digo que é substância, mocotó, sabe? Espiritual. Tem gente que não vê a hora de acabar o culto. Eu já falei que vou tirar aquele relógio lá, porque de vez em quando você vê uma assim. Parece que está aqui, mas o coração não está. E onde está o teu coração, está o seu tesouro. Está o seu tesouro. É onde você vai gastar mais tempo, sabia disso? Sabe onde você gasta mais tempo? Naquilo que está o seu tesouro. E onde está o seu coração. Eu te pergunto, quanto tempo você gasta orando? Quanto tempo você gasta assistindo televisão? Quanto tempo você gasta lendo a Bíblia? E quanto tempo você gasta passeando? Vamos colocar tudo dentro de um saco só. Vamos falar assim, quanto tempo você gasta para os seus prazeres, para as suas vontades, para atender os seus desejos, e quanto tempo você gasta para atender os desejos de Deus, as vontades de Deus na sua vida. Faz esse questionamento, irmão. Tudo que o diabo quer é que você fique aí nessa sombra que você achou, de comodismo espiritual, convencendo a você mesmo que está tudo certo, convencendo a você mesmo que está tudo bem, e se enganando, empurrando a coisa com a barriga. Tudo que o diabo quer é isso. Quem está entendendo, diga amém. Naquela sombra, o Elias deitou e não queria mais levantar. Tem gente que está assim, deitou e não quer levantar mais não. Meu irmão, teve que vir um anjo para... Quer ver? Vamos ler aqui, fica mais fácil, vamos lá. Versículo 5. E deitou-se e dormiu. Tem gente que não quer mais nada da vida. Como dizia a minha avó, quer que o mundo acabe em barranco para morrer o quê? Encostado. Tem gente que quer que a sombra não acaba nunca. Você sabe quem fez uma coisa igualzinha? Estou lembrando aqui agora. O Jonas. Jonas, o rebelde, o desobediente, né? Deus mandou ele para um lugar, ele foi para o outro, até que ele passou por tudo que passou lá, para ter que obedecer a Deus. Foi parar lá na barriga do peixe, vomitado, aí decidiu obedecer. Tá bom, Senhor, vou obedecer. Tá bom, foi lá obedecer. Era para pregar em Nínive, né? E ele não queria que aquele povo se convertesse, ele queria que aquele povo morresse, pagasse o preço. Olha que pregador. Senhor, não, eu não vou pregar porque o Senhor é muito bom, e eu sei que se eu pregar, eles vão se arrepender, vão pedir perdão, o Senhor vai perdoar. Esse povo não pode ser perdoado, esse povo tem que pagar o preço. Ficou bravo com Deus. Aí o que ele fez? Deitou debaixo da sombra de uma boboeira e ficou lá deitado. Sabe o que Deus fez? Sabe? Quem sabe? Deixa eu ver, levanta a mão. O que Deus fez? Quem lembra? Matou a boboeira. Mandou um bicho que picou a boboeira. E a sombra do Jonas, ó. Aí pronto, aí ele virou do avesso. Como? O Senhor faz tudo comigo, ainda tira a minha sombra. Tem gente que se Deus tira a sombra dela, pronto. Ela vira do avesso. Ah, Senhor, o Senhor tirou. Às vezes Deus tira a sombra
para você sair do comodismo. Quem está entendendo, diga amém. Aí Deus fala para ele: nossa, muito bom você, né, Jonas? Você está mais preocupado com a boboeira que não foi nem você que plantou e nem regou, ela estava aí quando você já chegou? Você teve mais piedade dela do que desse povo. Tantas almas, eu não me lembro a quantidade, não sei quantos homens eram ali, que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda. E você está aí, chorando, reclamando, bravo, porque morreu a boboeira, e não está bravo, chateado, porque vai morrer esse tanto de gente se você não pregar para eles. Olha que coisa, né, irmão? Assim a gente fica nervoso, chateado, porque perdeu o emprego, ou porque perdeu isso, ou porque perdeu o namorado, ou porque perdeu a namorada, ou porque perdeu uma oportunidade. Ô irmão, peraí. Foi uma sombra que você não plantou. Deus te deu, Ele dá de novo. Diga glória a Deus. Deus te deu, Ele te dá de novo. O que Deus quer mostrar para nós? Que tem coisa mais importante com que se preocupar. E a gente quer ficar debaixo dessa sombra de comodismo, nos convencendo a nós mesmos que está tudo bem. Não, eu vou perguntar para você de novo, eu quero que você saia daqui com essa pergunta: quanto tempo você gasta para satisfazer as tuas vontades, e quanto tempo você gasta do seu dia, que vai ser somando o seu mês, e vai ser somando anos, e vão ser sua vida? Quanto tempo você gasta fazendo as suas vontades, e quanto tempo você gasta fazendo a vontade de Deus? O tempo, a maneira que a gente emprega o nosso tempo, mostra quem nós somos e com que a gente se importa. Isso é verdade. Onde a gente usa mais o nosso tempo, é ali que realmente importa para nós, é ali que está o nosso coração. Então, meu irmão, ainda que você esteja aí hoje destruído por dentro, eu já me senti assim. Quando a vontade de Deus está em primeiro lugar, você pega aquela destruição toda e diz: Senhor, eu estou destruído, a minha vontade é parar, é desistir, é largar tudo, mas eu coloco isso tudo de lado para fazer a tua vontade. Diga glória a Deus. Cuidado, meu irmão, para você não ficar debaixo dessa sombra. Quer ver um outro exemplo? Vamos lá rapidinho para o capítulo 13. Você está no capítulo 19? Vamos para o capítulo 13. O Elias achou uma sombra e não queria mais levantar. Não dá tempo da gente ver tudo, mas a Bíblia diz que Deus teve que mandar um anjo do Senhor para tocar nele. E mesmo o anjo do Senhor tocando nele, ele comeu, bebeu e fez o quê? E deitou de novo. Irmão, tem gente que encontrou uma sombra que não quer mais levantar. Pode vir a palavra que for, pode vir um anjo do Senhor, de terno, gravata azul, falar assim: levanta! Aí ela come a palavra, bebe, quando vai no próximo domingo, e aí? Está deitado de novo. Está deitada de novo espiritualmente. Come, recebe a palavra, entende a palavra, mas volta segunda-feira para casa e deita de novo. Continua não orando, continua não buscando, continua vivendo do mesmo jeito. Meu irmão, o diabo está doidinho que você encontre uma sombra que ele colocou aí para você se acomodar, para você parar. Quer ver? 1 Reis capítulo 13, versículo 14. Deixa eu resumir aqui, todo mundo conhece essa passagem. Fala sobre um profeta, um homem de Deus, que foi mandado por Deus para profetizar contra o altar de um rei, que Deus não estava se agradando. Um rei lá que levantou um altar que não era de Deus, colocou sacerdotes que não eram de Deus, tudo pela vontade dele. Aí esse homem de Deus chega lá e profetiza contra o altar, e fala que aquele altar não era de Deus, que ele iria se rachar e tal. Faz o que Deus mandou. Só que Deus deu duas orientações para ele. Primeiro você vai lá, falou para ele, vai profetizar contra esse altar, e depois você volta pelo mesmo caminho, não coma e não beba e não venha e não cumprimente ninguém. Entendeu? Entendi, Senhor. Aí ele foi, cumpriu a missão, profetizou lá contra o altar, e na hora de voltar, olha o que aconteceu. Versículo 14. E foi-se após o homem de Deus, e o achou assentado debaixo de um... Olha a sombra aí de novo. Olha aqui para o pastor. O que aconteceu? Quando ele voltou pelo caminho, Deus falou para ele: ó, não para, não come, não bebe, não cumprimenta ninguém. Vai pelo mesmo caminho, vai embora. Mas o que ele fez? Ele encontrou aqui uma sombra. Aqui fala que era um carvalho. E ele se assentou.
Nesse tempo, um outro homem, chamado de profeta velho aqui na Bíblia, pergunta para os seus filhos que estavam lá, e os seus filhos contaram para esse profeta velho o que tinha acontecido. Pai, olha, vimos um homem de Deus, chegou lá, profetizou. E esse tal do profeta velho começa a perguntar, por qual caminho que ele foi? Ah, ele foi por tal caminho, assim, 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 assim. E esse profeta velho parte atrás desse homem de Deus. E eu falo para você uma coisa que eu já falei aqui, a gente tem que observar. Se esse homem de Deus não tivesse parado, irmão, presta atenção nisso, esse tal do profeta velho não teria alcançado ele. Mas qual foi o erro dele? Foi que ele parou nessa sombra aqui. E aí o profeta velho alcançou. Quer ver? Vamos ler de novo? Versículo 14. E foi-se após o homem de Deus e o achou, olha lá onde o achou, assentado debaixo. Irmão, cuidado. Cuidado, porque Satanás ele vem assim no seu encalço. Se você parar, ele te encontra, ele te acha, ele te alcança. Está entendendo o que eu estou falando, sim ou não? Nós deixamos ele para trás. Nós deixamos, agora estamos seguindo a Jesus Cristo como canto missionário. Atrás não volto, não volto? Não volto não, porque quem é que está lá atrás? O mundo, o pecado, o diabo que você deixou para trás. Amém? Mas se eu também não volto, mas eu paro, ele me alcança. Olha o que ele diz aqui, versículo 15. Então lhe disse, vem comigo à minha casa e come o quê? Pão. 16. Porém ele disse, não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei água, nem beberei contigo água nesse lugar. 17. Ele sabia, porque me foi mandado pela palavra do Senhor. Ali nem comerás pão, nem beberás água, nem tornarás aí pelo caminho que foste. 18. E ele disse, também eu sou profeta como tu, e um anjo que me falou pela palavra do Senhor, dizendo, faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém o quê? Olha aqui, pastor, presta bem atenção aqui agora. O que ele fala para o profeta velho? Ele diz o seguinte, eu não posso voltar, não posso comer, não posso beber, porque foi me falado pela palavra do Senhor. Você leu aí? Prestou atenção? Volta aqui, volta lá. Versículo 17, porque me foi mandado pelo quê? Pela palavra do Senhor. Pula para o versículo 18, aí o profeta velho fala para ele assim, não, você pode voltar assim, sabe por quê? Ó 18, também eu sou profeta como tu, e um anjo, o quê? Me falou. Olha aqui para mim, você sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que ainda que um anjo traga um outro evangelho, seja anátema, seja um anjo, porque ele tinha ouvido uma ordem de quem? Da palavra do Senhor. Cuidado, irmão, cuidado. Eu já falei várias vezes aqui, Deus fala pelo quê? Pela palavra. Você sabe qual que é o problema? Ele já estava sentado debaixo de um zimbro, uma coisa que ele não podia fazer. Ele já queria aquilo. E quer que eu te fale uma coisa? Presta bem atenção no que eu vou falar para você não entender mal. Quando você já quer algo no seu coração, Deus mandou fazer uma coisa, mas você quer fazer outra, o diabo manda anjo para falar o que você quer ouvir. Ouviu sim ou não? O diabo manda anjos, profetas velhos aí, para falar o que você quer ouvir, porque você quer parar, você quer comer pão, você quer beber água, a vontade de Deus não está em primeiro lugar. E tem gente assim, tem gente que está ouvindo a palavra do Senhor, a palavra de Deus está dizendo não, e já disse várias vezes não, mas ela está procurando um profeta velho aí, que revela o que o anjo falou, está entendendo? E diz, não, você pode, não tem problema. Cuidado. Nada contra a revelação. Pastor, o senhor acredita em revelação? Eu acredito que existam muitos homens e mulheres de Deus usados por Deus. Mas cuidado. Se você for ver, eu já vi muita gente que anda de um lugar para o outro atrás de revelação.
Vamos então à igreja, porque lá diz que tem um homem de Deus que revela. Ele fala o seu RG, CPF, data do seu nascimento e tudo mais. Tem gente que vive atrás disso, cuidado, irmão. Deus fala pelo quê? Pela palavra. Cuidado. Muitas vezes a palavra de Deus, você já veio aqui, muitas vezes a palavra de Deus, sem o pastor saber nada, já revelou a situação que você estava passando. Já revelou para você o que você estava precisando. Sem o pastor falar nada, a palavra já falou com você. Quem está entendendo, diga amém. Então, se a palavra já falou, você não tem que consultar nem carne e nem sangue. Eu estava dizendo sexta-feira que Jesus ensinou que se o sim, nós dissermos sim, ele tem que continuar sendo sim. Quem estava aqui sexta-feira? Seja o vosso falar sim, sim, e o não, porque Deus não gosta de quem fica sim, ora sim, daqui a pouco, não. Quem fala não, daqui a pouco, melhora a proposta, agora sim. Não, se for sim, tem que ser sim até o fim. Agora, se ele ensina isso, como é que ele vai mudar? Está entendendo o que eu estou falando? Como é que na Bíblia está falando não, e um profeta, ou um anjo, ou capeta, ou quem quer que seja, vai falar não? Se na palavra está falando, sim. Se na palavra está falando não, como é que um anjo, pastor, quem quer que seja, vai falar sim, se a palavra já falou? Não. Fica com a palavra, diga glória a Deus. Se a palavra já falou, você não tem que consultar nem carne nem sangue. Você acredita que eu já vi uns abençoados querendo fazer pegadinha comigo? Como assim, pastor? É mais ou menos assim, Deus já falou com ele, Deus já falou com ela, ele sabe muito bem, ela sabe muito bem o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Aí vem aquele de João, da onde João sem braço, já ouviu falar João sem braço? Pastor, então, eu estou querendo fazer um negócio aí, o que o senhor acha? E o Espírito Santo é tremendo, né? Que já fala para nós, ele fala, vem cá, vamos ver na Bíblia. Não, pastor, eu sei que está na Bíblia. Ah, então você sabe. Ah, não, pastor, eu sei que está escrito isso, está escrito aquilo. Eu sei, mas eu queria saber assim, a opinião do senhor. Ô meu amigo, minha opinião não vale nada. Se já está escrito aonde? Não vem me pegar, não. Está querendo me pegar. Está querendo que eu fale assim, irmão, então nesse caso, né? Nesse caso, já eu conheço tanto irmão, eu acho que pode. Aí você vai falar o que depois? Ah, Jesus, o pastor falou que podia, e eu estou fora. Aqui, eu vou ficar com responsabilidade para mim? Para depois você falar que foi o pastor que falou? Você já sabe, a palavra já falou com você, o anjo vai falar diferente? Não. Se o anjo falar diferente é o capeta. Quem está entendendo, diga amém. Ficam com a palavra. Amém, Jesus? Se ele não tivesse encontrado aquela sombra, eu falo que aquela sombra foi preparada pelo diabo. Porque Satanás estava preparando algo para alcançá-lo, um profeta velho para alcançá-lo. E aquela sombra foi preparada pelo diabo, e ele sentou naquela sombra. E ele deitou debaixo daquela sombra. Ô irmão, irmãozinho, irmãzinha, tem sombra que é preparada pelo diabo. Que ele vem vindo com algo para te alcançar, e se você parar, quer ver uma sombra preparada pelo diabo? Posso falar? Não vai ficar bravo comigo, não? Quer ver uma sombra preparada pelo diabo? É uma tal de pandemia. Coronavírus aí. Que muita gente deitou debaixo dela e não levantou mais. Porque tem coronavírus, não pode ir na igreja. Porque tem pandemia, não dá mais para ir na igreja. Vamos aqui assistir em casa. Aí deita lá debaixo da sombra. Vamos ficar aqui em casa. E deitou e gostou. Porque não levantou? Levantou mais. Cuidado, o profeta velho vai te alcançar. Não fica bravo comigo não, é a palavra, viu? É a palavra. O diabo vai preparar sombras, meu irmão, no nosso caminho. E esse ano ele vai preparar sombras no seu caminho. Para você fazer o quê? Deitar e o mal te alcançar. Para resumir, não dá para ler tudo aqui, eu ainda tenho mais coisa para te falar. Mas o profeta velho o alcançou e o convenceu. Um anjo me falou, você pode vir, pode comer pão, pode beber água, porque eu sou profeta igual você. Um anjo me falou. Peraí, se Deus já deu uma direção, vai dar outra? Aí ele voltou, irmão. Para resumir, o fim dele foi que um leão o encontrou no caminho e o matou. Cuidado.
com essas sombras aí preparadas pelo diabo. Para terminar, Jeremias capítulo 3. Quem está entendendo, diga glória a Deus. É bom quando a palavra puxa a orelha um pouquinho, né? Sim ou não? Amém. Jeremias capítulo 3, versículo 6. Agora ficou bom, pastor, agora é só assistir o culto online. Olha que beleza, né? Agora ficou ótimo, é só ligar na televisão e tá bom, tá ótimo. Ô meu irmão, Hebreus capítulo 12, versículo 5, se eu não me engano, acho que é isso. Põe para mim aí, você pode abrir lá em Jeremias, tá? Jeremias capítulo 3, versículo 6. Põe para mim aí, o Leonardo, Hebreus 12, 5. Hebreus, é isso mesmo, Hebreus 12, 5, deixa eu ver se é isso mesmo. Pode abrir lá em Jeremias 3, tá? Acho que eu estou confundindo aqui. É 10, 25. 10, 25. Quer ver? Ele vai colocar ali para mim. E vira e mexe, eu tenho que falar desse versículo aqui. Tem muita gente que não sabe que esse versículo existe na Bíblia. Olha lá. Não deixando a nossa congregação, como é costume, alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que vai se aproximando aquele dia, com D maiúsculo, o dia da volta de Cristo. Meu irmão, não deixa a sua congregação como alguns estão fazendo, ao contrário, vai admoestando, animando uns aos outros, para isso que serve a igreja, está entendendo? Sim ou não? E quanto mais, ainda mais, quando se vê que está chegando perto daquele, quanto mais perto você vê que está chegando, mais firme você tem que ficar. Muda para mim, tem aí a linguagem de hoje? Quais traduções você tem aí? Tem, então a linguagem de hoje. A linguagem de hoje fala assim, quer ver? Ó? Aí fica mais claro ainda, não tem dúvida nenhuma. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, estão ou não estão? Estão, a Bíblia não mente. O costume de assistir às nossas o quê? A Bíblia é tremenda, é ou não é? Mas tem na televisão, mas tem o culto online, mas a Bíblia manda assistir o quê? As reuniões. Ele fala, pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Meu irmão, nós não podemos apagar a palavra. Tem gente que está querendo encontrar uma sombra, e se você quiser você vai encontrar, porque o diabo vai preparar. Ele vai preparar sombras, para você parar, para você desistir, para você se acomodar. E tem muita gente se acomodando. Quando a vontade de Deus está acima da sua, você vence o comodismo. Diga glória a Deus. Eu estou cansado, mas a vontade de Deus está acima da minha. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Essa sombra, além de servir para acomodar, para desanimar, ela serve para outra coisa. Olha aqui, Jeremias capítulo 3, versículo 6. Quem achou, diga amém. Ele vai colocar ali na TV também, para quem não achou, põe lá. Jeremias 3, 6. Eu vou ler ali na tela. Jeremias 3, 6. Achou? Pronto. Jeremias 3, 6. Olha lá. No tempo do rei Josias, o Senhor Deus me disse: você está vendo o que fez Israel? Aquela mulher infiel, ali está na linguagem de hoje, né? Põe na corrigida primeiro, depois a gente vai ler na linguagem de hoje. Olha lá. Ele fala assim, ó, na Bíblia corrigida. Disse mais o Senhor, nos dias do rei Josias: viste o que fez a rebelde Israel? Ela foi-se a todo monte alto e debaixo de toda árvore verde, e ali andou fazendo o quê? Prostituindo. Deus estava falando na época do rei Josias, que Josias foi rei. Israel fez isso. Israel procurou no monte alto, debaixo de toda árvore verde,
Ou seja, onde tivesse uma sombra, e a sombra ela serve tanto para acomodar quanto para esconder. Repete isso comigo para você não esquecer. Diga: a sombra serve tanto para acomodar quanto para esconder. Quem quer fazer coisa errada vai para onde? Vai para a sombra. Porque a sombra esconde. Cuidado, irmão. Eu estou falando para você hoje no sentido espiritual, tá? Quem está entendendo, diga amém. A sombra é aquele lugar que o diabo faz para você deitar, para você parar. Mas a sombra o diabo também faz para você achar que ali você pode se esconder. E quem a Bíblia fala lá em João capítulo, eu até marquei, mas não vai dar tempo da gente ver, capítulo 3, no versículo 18 até o versículo 21. Jesus fala assim: ó, aquele que está fazendo errado, ele gosta das trevas, da sombra. Ele não gosta de vir para a luz para que as suas obras não sejam desaprovadas. Israel, quando quis pecar, procurou a sombra. Quer ver uma coisa? Muda para mim agora aí, Leonardo, a tradução. Coloca para mim na Bíblia a linguagem de hoje. Linguagem de hoje. Olha como fala a linguagem de hoje. No tempo do rei Josias, o Senhor Deus me disse: você está vendo o que fez Israel, aquela mulher infiel? Virou as costas para mim. Irmão, quanta gente está assim. Quanta gente Deus está chamando de mulher infiel, noiva infiel. Virou as costas para mim. Por quê? Olha lá. Ela subiu em todos os montes altos e ficou debaixo de todas as árvores que dão o quê? Olha isso. A palavra de Deus é tremenda, é ou não é? Quem quer pecar, sabe o que a pessoa faz? Primeira coisa, ela vai procurar se esconder debaixo da onde? Da sombra. Sabe o que Israel fez quando queria pecar? Subiu no monte alto, debaixo de toda a árvore que dá sombra. E lá o que ela foi fazer? Agindo como prostituta. E você sabe o que Deus vê como prostituição? Deus está fazendo aqui uma figura de linguagem, né? É você trocar ele por outra coisa. É você trocar Deus pelos seus prazeres. É você trocar Deus pelas suas vontades. E meu irmão, a sombra serve para isso. Para fazer a gente atender às nossas vontades, trocar a vontade de Deus pelo que a gente quer. E ali ficar escondido, com a sensação de que ninguém está vendo. Irmão, pega a palavra, começa a ler, e a palavra vai começar a te incomodar, como começou a me incomodar, e tem que incomodar mesmo. Não importa tão bom que você esteja, que não tem como melhorar. Sai da sombra. Pega a luz, pega a palavra e fala: Jesus, eu quero ver se o que eu estou fazendo está certo mesmo. Para de se enganar. Pega a palavra e começa a ler. Fala: Jesus, me mostra aqui. Eu quero ver se essa vida que eu estou vivendo está correta mesmo. E aí você vai ver. Mas tem gente que não tem coragem, prefere ficar onde? Na sombra. Aqui está gostoso. Sombra é bom, não é? Aqui está gostoso. Sol não me pega aqui, né? O sol não me queima, está tranquilo, e continua aí, que é aí que o diabo te quer. É na sombra se prostituindo. Prostituir, ou como a Bíblia chama, a prostituta, chamou Israel de prostituta, não é porque é aquela mulher que vende o seu corpo, não, é aquela pessoa que troca os prazeres de Deus pelos prazeres do mundo. Isso é prostituição para Deus. É trocá-lo, virar as costas para Ele. Eu estava lendo esses dias para os irmãos que foram lá no monte, na quinta-feira, a respeito disso. A Bíblia diz assim, que nos últimos dias haveriam homens mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. É verdade. Mais amigos dos prazeres. Faz tudo o que gosta, mas não faz nada que Deus quer. Cuidado com a sombra. Quem entendeu, diga amém. Meu irmão, a sombra serve para acomodar. A sombra serve para esconder. Quem está na sombra está negando ou está se escondendo, né? Porque não quer ser atingido pela luz. Mas é bom, a luz mostra. Pare e veja hoje, eu quero que você saia daqui com essa pergunta que eu falei antes. Onde você tem gastado a maior parte do seu tempo? Como você gasta a maior parte do seu tempo? O quanto tempo você gasta para fazer aquilo que você quer, que você gosta, que é necessário para você? E quanto tempo você faz para fazer aquilo que Deus quer, que Deus gosta, que é necessário para Deus?
Analisa a sua vida hoje. Sai da sombra, meu irmão. Sai desse comodismo. Quando a vontade de Deus está acima da sua, você consegue vencer esse comodismo. Quem entendeu, diga glória a Deus.